Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e estamos iniciando neste momento a leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido no meio cristão como Pentateuco, e na Bíblia judaica é chamado de Torá. Nós estamos estudando a porção de número 37, que chama Shlach Lecha, que significa envie para você. E ela está no capítulo 13 até o capítulo de número 15. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que através do nosso canal a palavra de Deus continue sendo pregada e que muitas e muitas pessoas possam encontrar-se com o Senhor Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso comentário. Nesta paraxá, ou seja, nesta porção da Palavra de Deus, que começa no capítulo 13, nós encontramos Moisés escolhendo e enviando 12 espiões para investigar a terra que foi prometida por Deus ao povo de Israel. No relatório, estes 10 espiões ou espias julgaram que não teriam sucesso na empreitada, pois os povos habitantes ali do lugar eram numerosos e muito mais fortes que os israelitas. O Josué e Caleb já consideraram a terra muito boa e a vitória viria pelo poder de Deus agindo no povo e pelo povo. No capítulo de número 14, nós encontramos Deus irado com estes 10 incrédulos e mais ainda porque eles conseguiram influenciar o povo. Então, Deus dá um decreto que todos deveriam peregrinar por 40 anos no deserto até que toda aquela geração morresse. Somente os seus filhos herdariam a promessa, mas Josué e Caleb não iriam seguir a mesma sentença que os outros espias e também o restante do povo. E isso só aconteceu, ou seja, essa peregrinação por 40 anos só aconteceu porque Moisés intercedeu pelo povo, que na realidade o desejo de Deus era exterminar todos ali naquele momento. No capítulo 15, nós temos as orientações gerais com respeito às ofertas de animais quando o povo entrasse na terra prometida. E também são orientados a respeito da oferta chamada halá, que seria uma oferta de parte da massa de pão quando este fosse preparado pelo povo. Logo após, temos as orientações sobre alguém que venha cometer um pecado sem querer, seja uma pessoa natural do povo ou uma estrangeira. Também é narrado o episódio de um homem colhendo lenha em dia de sábado e que principalmente ganhou um destaque pelo seu julgamento e a morte por apedrejamento. E por último, temos as orientações
para que fossem colocadas franjas nas bordas das vestes dos homens, para que eles se lembrem dos mandamentos do Senhor todas as vezes que as virem, a fim de serem santos ao Senhor. Eu quero fazer uma reflexão sobre a atitude dos espiões. Num tempo onde não existia WhatsApp, rede social ou apoio da internet, a palavra de alguém valia muito mais, pois a dificuldade em comprovar as informações era muito mais difícil. O que alguém dizia ser verdade era considerado verdade, porque a confiança estava na pessoa que falou. Moisés, quando escolheu estes homens, no texto em hebraico, são chamados de Anashim, ou seja, homens de valor. Então, quando Deus falou para Moisés, e no hebraico tem a expressão, é bem assim que o texto começa. Lech lecha Anashim, ou seja, envie para você homens de valor. E Moisés foi orientado por Deus para escolher um representante de cada tribo, ou seja, alguém que liderava, alguém que tinha uma boa reputação ali naquela tribo, e por ter esta reputação, as pessoas não iriam desconfiar das suas palavras. Entretanto, algo aconteceu que eles não foram fiéis à missão recebida. Qual era a missão? O reconhecimento da terra. A definição de reconhecimento, nós encontramos que é uma operação de objetivo limitado com a finalidade de pôr à prova o dispositivo, os meios de a composição e os pontos fracos do inimigo, além de obter outras informações. Embora a finalidade seja primária, ou seja, é algo que não tem muitas opções, o reconhecimento era um tipo de ação que permitia ao líder ou ao chefe do exército descobrir os pontos fracos do inimigo a fim de planejar o ataque. E estas informações eram importantes. No caso ali do povo, da questão que estava acontecendo, Moisés não pediu a opinião dos espiões. Ele simplesmente ordenou que eles fossem até aquele lugar para poder descobrir, como nós vemos no versículo de número 17, deixa eu ver aqui, versículo de número 17, Moisés fala assim: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Ou seja, Moisés não pediu a eles para dizerem se eles iriam ter condições de vencer, se o povo que estava lá ia derrotar. Não foi isso que Moisés pediu. Moisés pediu apenas que eles fossem lá e olhassem, reconhecessem a terra, verificassem o que era, quais eram os pontos fortes, os pontos fracos daquelas pessoas que viviam ali. Não era preocupação de Moisés saber se o povo iria vencer ou não, se o povo de Israel iria vencer
ou não aquela empreitada, aquelas batalhas que iriam pelejar logo à frente quando adentrassem naquela terra. Devido a esta importância que os espiões, os espias, eles tinham perante o povo, houve perfeita aceitação do que eles relataram. E isto causou uma tristeza no coração de Deus, pois eles duvidaram do poder de Deus em fazê-los vencer as batalhas que estavam por vir, embora tenham visto diversas manifestações deste poder em ação anteriormente. A lição que nós podemos tirar, dentre tantas que poderíamos tirar deste texto, uma delas é que nós não podemos duvidar do poder de Deus, mesmo que as circunstâncias estejam se apresentando diferente para nós. Deus garante a vitória para nós na sua palavra, e é nela que devemos procurar as respostas e a motivação necessária para continuar a nossa caminhada. Quando olhamos as palavras de Jesus, certa vez ele disse aos seus discípulos assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Jesus, diferentemente dos espias, foi fiel em sua missão. Ele foi escolhido para ser o nosso Salvador e cumpriu esta missão de forma excelente. Não há outro semelhante a ele do qual possamos duvidar, porque ele é o único e nós não podemos duvidar dele, daquilo que ele fala. E ele não disse que foi fazer o reconhecimento da, entre aspas, casa do meu pai. Ele foi preparar um lugar para cada um de nós. Então, basta continuar crendo, confiando na sua palavra para alcançarmos a terra prometida, no momento certo que o Pai escolheu para que ele viesse nos buscar. O povo no deserto preferiu acreditar nas palavras de homens que eram líderes em suas tribos, mas eram homens falíveis. Diferente daquele povo, devemos confiar nas palavras daquele que é o nosso líder, o cabeça da igreja, o noivo que está preparando a casa para levar a sua noiva, que somos nós, para viver eternamente com ele. Somos convidados a crer nesta promessa. E aí a pergunta: você está preparado para crer? Você está preparado para confiar na palavra daquele que foi enviado por Deus para recolher, para buscar, para redimir a sua igreja, que somos nós? Que Deus nos ajude a continuar crendo nestas palavras. E se porventura houver alguma dúvida em nosso coração, que busquemos na palavra de Deus, na Bíblia, a fonte para continuar trilhando nos nossos caminhos. Na próxima semana estaremos lendo a porção Coré, ou Korah em hebraico, que vai do capítulo 16 até o capítulo 18 do livro de Números. Você é nosso convidado para estar conosco, lendo durante a semana estes textos, ouvindo e participando dos nossos comentários, colocando as suas dúvidas, suas perguntas,
debatendo conosco para que possamos juntos aprender o que Deus tem para cada um de nós. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém.